pessoal, eu montei hoje aqui uma mesa, né, para a gente poder fazer aí as nossas discussões. Eu estou usando o Gilded Tarot, que é um tarô desenhado pelo Sr. Marchetti, tá? Este tarô aqui, ó, tá bom? Gilded Tarot, do Ciro Marchetti. Esse tarô eu gosto bastante dele, ele tem assim uma pegada um pouco diferente da que eu estou acostumado a mostrar para os alunos, mas eu gosto bastante dele. Então vamos entender primeiro alguns princípios, né, que nós temos que ter e que nós precisamos adotar quando nós vamos fazer uma tiragem de tarô. O primeiro conceito aqui é qual metodologia nós vamos utilizar. Existem muitas metodologias e você pode escolher aquela na qual você se sente mais confortável, né? Por exemplo, a gente pode ter metodologias onde a gente tem 3 cartas, e aí essas cartas indicam passado, presente e futuro. A gente pode ter metodologia onde essas 3 cartas indicam a situação, o resultado e a conclusão. A gente pode também utilizar o método de 3 cartas como o método linear, dizendo a situação, o desenrolar e o resultado. Nós podemos trabalhar com métodos em formatos de mesa, onde a gente pode abrir mais cartas aqui. E aí a gente pode olhar, por exemplo, o aspecto emocional, o aspecto material e o aspecto mental, passado, presente e futuro, como está, o que fazer e como vai ficar. Então a gente consegue estar trabalhando com várias formas de leitura, várias metodologias, né? Uma outra forma da gente analisar são os métodos em cruz, onde a gente pode estar utilizando, por exemplo, o Peladan, que são aspectos positivos, aspectos negativos, o processo em termos de conselho, o resultado e como o consulente está em relação à pergunta. Então, assim, a metodologia ela pode ser utilizada de diversas maneiras. Ok? Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês um outro conceito que é muito importante no momento em que você estiver fazendo a sua leitura, que é o seguinte. Vamos entender aqui, ó. Eu vou pegar aqui e eu vou abrir 3 cartas, tá? Eu quero saber como é que está a minha situação financeira. Então eu vou abrir uma carta para o passado, uma carta para o presente e uma carta para o futuro, tá bom? Recolho o tarô, deixo ele aqui no cantinho. Então, nós temos aqui 3 cartas, uma representando o passado, outra representando o presente e uma terceira carta representando o futuro. A pergunta é, como está a minha vida financeira? Bom, nós precisamos inicialmente compreender qual é o plano desta pergunta, tá? Como que a gente descobre qual é o plano da pergunta? As perguntas elas podem estar relacionadas aos 4 planos da existência humana. Ela pode estar relacionada ao plano físico, ao plano mental, ao plano emocional ou ao plano espiritual. Entenda o plano espiritual como um instinto, como a essência da pessoa e não simplesmente como a espiritualidade, ok? Então vamos lá. Como está a minha vida financeira? Minha vida financeira eu estou relacionando ao quê? Ao aspecto monetário, ao aspecto relacionado ao dinheiro. Então eu indico que essa pergunta é do plano material. Porém, podem existir casos em que a pergunta está relacionada a uma outra pergunta. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tá perguntando como está a minha vida financeira,
mas não porque ela quer saber pura e simplesmente da vida financeira, mas porque a vida financeira está interferindo muito no âmbito mental. Então pode ser que saiam cartas muito mentais aqui. E aí a gente vai ter que ter essa sagacidade de entender qual é a motivação do consulente com a pergunta e como essa motivação interfere na nossa interpretação. Vamos olhar agora aqui, ó. Primeira pergunta. Então vamos assumir que ela é do plano material. Como está a minha vida financeira? No passado, a gente vê o quê? Um 3 de ouros. O que o 3 de ouros ele representa? Ele mostra aqui superação de obstáculos transponíveis. Bruno, mas como é que você chegou nessa conclusão? Porque se saiu um 3 de ouros aqui, significa que antes desse 3 de ouros, a gente tinha um 2 de ouros aqui, que são obstáculos, que foram superados. Então, no passado, eu superei obstáculos com relação à parte material. Então, a gente pode até arriscar dizer que houve o pagamento de dívidas aqui. O 3 de ouros, o 3 ele é uma carta de início de estabilidade, ele ainda não é a estabilidade. Então mostra que há uma projeção aqui, uma potencialidade de ter uma estabilidade material e financeira. O 3 ele é a carta relacionada a trabalho árduo para quê? Para superar aqueles obstáculos. Então mostra que houve um esforço bastante grande para a superação desses obstáculos. Vamos ver o que saiu aqui no presente agora. No presente, a gente vê o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, ele é uma carta de transformação e mudança. Então mostra que este cenário, ele tem se transformado, ele tem mudado. Então isso aqui indica o quê? Indica que este consulente ele conseguiu, através do seu trabalho, quitar as suas dívidas, ele teve um ganho material, ele teve uma adequação material muito forte, porém, por conta de alguns planos que ele tem para o futuro, algumas mudanças que ele gostaria de fazer, ele tem entrado aí num processo de consumo e gasto excessivo. Por que eu chego nessa conclusão? Porque com o 3 eu tinha um caminho para a estabilidade. Se aqui tivesse saído qualquer carta do naipe, qualquer naipe, mas a carta rei ou a carta rainha, eu indicaria que ele conseguiu manter esse equilíbrio econômico. Como saiu um cavaleiro, e o cavaleiro ele representa muito forte mudanças, nós podemos deduzir que houve uma perda deste intento. E que agora observa-se claramente o seguinte: o Cavaleiro de Paus, ele é a carta que ele move as mudanças baseadas no seu instinto, baseada nas suas intenções. Então, ele é fogo, ele é impetuoso, né? Ele é dos cavaleiros, ele é o cavaleiro que não tem tanto controle sobre o seu cavalo, porque ele vai movido pelos seus instintos. Então observa-se o quê? Que houve aqui uma perda deste controle, que era financeiro, e que começa a alimentar mais os seus instintos, né? O que significa alimentar os instintos? Significa que o uso desses recursos financeiros, eles estão direcionados para desejos que o consulente tem, que pode ser que no futuro esses desejos se converjam aí numa questão de sucesso, uma transformação, ou pode ser que eles o arruinem. Vamos entender como é que está o futuro? Só um detalhe. O Cavaleiro de Paus, ele vai puxar para onde? Ele vai puxar sempre para uma Rainha de Paus no futuro, né? E isso significa o quê? Significa que... Deixa eu inverter isso aqui. Isso mostra que aqui no futuro há uma Rainha de Paus. E essa Rainha de Paus, ela é aquela figura de força de vontade e independência. Então, independente se o cavaleiro está descontrolado ou não,
independente se as finanças estão descontroladas ou não, a tendência do presente mostra que o consulente vai atingir um nível de maturidade onde ele vai ser autossuficiente. Vamos ver o que vai acontecer aqui no futuro? Então, no futuro, nós temos o Rei de Copas. Então, o Rei de Copas, ele é o quê? Todos os reis, eles estão relacionados à maestria, eles estão relacionados a questões já dominadas. Como a gente está falando da vida financeira, a gente entende o seguinte, que das duas uma, ou essa mudança aqui aonde o consulente está tendo alguns gastos, ele pode estar investindo em um projeto que no futuro vai lhe trazer uma satisfação muito grande, ou ele vai deixar de se preocupar com as dívidas, porque o foco dele não é o material, e sim uma outra coisa qualquer que o alimente e que te traga sucesso. Por exemplo, um pai de família que tem que criar os seus filhos, a preocupação dele é criar os filhos, e não em guardar dinheiro, por exemplo. Então, aqui o aspecto financeiro está descrito assim. Observa que nós olhamos sempre qual é a carta que vem antes e qual é a carta que vem depois. Então, para o rei aqui, a gente pode deduzir que antes tem uma rainha de copas, que mostra que esse consulente, ele vai, num futuro mais próximo, fazer alguns sacrifícios. Ele vai ter alguns momentos de abnegação de coisas pessoais para si, em prol de algo com uma causa maior, ok? Bom, se a gente fosse pedir um conselho para o tarô, né? E com apenas essas 3 cartas, qual conselho nós pediríamos e onde ele estaria, né? Bom, se estamos vivendo o presente, o conselho ele estaria relacionado à carta do presente, ok? Então, a gente pediria o quê? A gente pediria um conselho relacionado ao Cavaleiro de Paus. Pela metodologia clássica de leitura de tarô, o conselho do Cavaleiro de Paus ele está relacionado à carta subsequente, que é a Rainha de Paus. E o conselho da Rainha de Paus é que você seja determinado, que você não perca-se no meio do caminho e que você vá até o final nos seus intentos, custe o que custar. Então, observa isso, né? A gente conseguiu tirar aqui desta carta um conselho. Ah, Bruno, mas eu queria entender quais são os meus obstáculos. Bom, legal. Então, vamos lá. O obstáculo também está relacionado ao presente e ele está relacionado ao Cavaleiro de Paus. O obstáculo é sempre a carta no naipe subsequente. Então vamos lá, se eu tenho aqui o paus, o meu naipe subsequente é o naipe de ouros. Então como é que funciona? Naipe de ouros, o subsequente é o naipe de espadas, naipe de espadas, o subsequente é o naipe de copas, o subsequente é o naipe de paus, e naipe de paus, o subsequente é o naipe de ouros, formando assim um ciclo. Então aqui a gente está falando que o obstáculo é o atributo do Cavaleiro de Ouros. Qual é o atributo do Cavaleiro de Ouros? O Cavaleiro de Ouros é uma mudança, então é um cavaleiro, ele sempre está relacionado a questões de mudança. Ouros é a manifestação dessas mudanças. Então, o conselho aqui, o obstáculo aqui é você ser ansioso e querer visualizar aquilo que ainda não existe, querer manifestar aquilo que ainda não está disponível para você. Então, o controle da ansiedade aqui é uma mensagem extremamente importante, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa forma de interpretação. Aqui eu não estou ensinando o significado das cartas, mas eu estou ensinando vocês a olhar uma tiragem muito simples, com apenas 3 cartas, de uma forma bastante simples, assim, bastante coerente, com todas as... Aqui eu estou ensinando vocês a olhar para as cartas e fazer uma análise um pouco mais completa. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu joinha, já compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e também
inscreva-se no canal quem não é inscrito para receber as notificações. Para receber as notificações, você tem que ativar o sininho. Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem na luz e até breve.